Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Assim está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse o texto que vamos meditar, falando sobre o chamado que Deus fez a Abraão, o que ele pediu de Abraão, o que Deus prometeu fazer e o que Deus esperava que Abraão fizesse depois de Deus fazer o que tinha prometido. Então, vamos atentar para estes 3 versículos e abrangendo o que Deus prometeu à vida de Abraão, que ele também promete a cada um dos seus filhos, quando ouvem o chamado do Senhor e dispõem-se a obedecer. Então vamos falar sobre 7 lugares em que devemos ser uma bênção. Aqui o texto afirma-nos que Abrão vinha caminhando junto com seu pai, quando eles estavam habitando lá na terra de Ur dos Caldeus, saíram em direção à terra de Harã e habitaram ali. E quando chegou os dias que o pai de Abrão morreu, o Senhor Deus chamou a Abrão e disse-lhe algumas coisas, dentre as quais nós observamos aqui. Ora, o Senhor disse a Abrão. O que Deus disse a Abrão naquela oportunidade? O Senhor Deus disse algumas coisas que havia necessidade que Abrão fizesse. Então ele deveria ouvir plenamente o que Deus estava lhe dizendo, o que era que Deus estava pedindo, e que ele deveria estar disposto e pronto a cumprir com esta primeira parte. Então, nesta chamada, nós dividimos aqui, pelo menos, em 3 partes. Então, a primeira parte é esta, quando Deus o chama e pede algumas coisas a Abrão. O que foi que Deus pediu a ele? Bem, então aqui nós encontramos, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra. Ou seja, sai do lugar onde você está habitando, no lugar onde você está habituado, no lugar onde você já está familiarizado. O Senhor disse: sai da tua terra. Segunda coisa que Deus disse: sai da tua parentela, do meio dos seus parentes. Era como se fosse um clã. Todos se moviam juntos. Porém, o Senhor Deus tinha algo com Abrão, que ele precisava desvencilhar-se destes apegos que certamente lhe seriam prejudiciais quando fosse necessário obedecer ao Senhor. Então Deus disse primeiro: sai da tua terra, da tua raiz, dos teus fundamentos, sai da onde você está habituado, sai do meio da tua parentela, aonde está rodeado de toda sorte de parentes, e mais ainda, e sai também da casa de teu pai. Lembra que Abrão era alguém casado, tinha Sara, sua esposa, mas ainda vivia
na casa do pai, junto à parentela e na mesma terra, e para estar disponível diante da presença do Senhor Deus, estas coisas poderiam significar um impedimento, um embaraço, uma dificuldade, uma barreira, quando tivesse que realmente decidir. Certamente a terra ia falar mais alto, a parentela ia falar mais alto, a casa dos pais ia falar mais alto. Então Deus pediu que Abraão se desligasse de tudo aquilo que ele possivelmente deveria estar arraigado, como que diz, amarrado por laços que o prendiam. Ele precisava soltar-se destas amarraduras e atender ao Senhor. E conforme nós observamos, depois vamos ver na continuação, veja que a mensagem de Deus para Abrão, ela foi muito clara. Deus não deixou nada escondido. Deus disse o que queria de Abrão, que ele saísse. Sair de onde? Da terra, da parentela e da casa do pai. E o que Deus prometeu? Quando Abraão estivesse disposto e pronto e tomar esta decisão em obediência ao que Deus lhe pedia, o Senhor disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então Deus pediu 3 coisas de Abrão: sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai. E prometeu a ele 3 coisas que ele não tinha condição por si próprio de alcançar, mas elas vieram de Deus. O Senhor Deus disse: primeiro, far-te-ei uma grande nação. Todos nós conhecemos a história de Abrão e Sara, que humanamente era impossível isto acontecer, mas foi uma promessa de Deus, e Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Primeiro disse: far-te-ei uma grande nação. Segundo, e abençoar-te-ei. Eu vou abençoar a sua vida. E terceiro, e engrandecerei o teu nome. Farei o teu nome grande. Bem, então, a partir desse instante em que Abrão ouviu Deus pedir que saísse da terra, da parentela e da casa do pai, e que prometeu a ele fazer uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer o seu nome, então Deus conclui dizendo o seguinte: e tu serás uma bênção. Veja que Deus disse que Abrão seria uma bênção somente depois destas 6 coisas. 3 que ele precisava fazer, 3 que Deus prometeu fazer. E a 7ª, então, seria o resultado destas 6 coisas da parte de Abrão: sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai. Da parte de Deus, fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e tornar o nome dele grande. Então, como resultado destas 6 coisas, o Senhor ainda pediu uma mais a Abrão, dizendo: se tu, e tu serás uma bênção. Outras traduções diz: se tu uma bênção. E no versículo 3, aí sim vai concluir-se, quando cumprir-se esta parte. Então o Senhor diz no versículo 3, depois de Abraão sair da terra, da parentela, da casa do pai, e Deus prometer a ele ser uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer o nome, e ele se tornar uma bênção nas mãos do Senhor, então o Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais 3 promessas que Deus fez a Abrão: abençoar os que o abençoarem, amaldiçoar os que o amaldiçoarem, e na terra que as famílias serão benditas em Abrão.
E diz a palavra que Abraão obedeceu, partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e saiu sem saber para onde ia. Mas o que me move esta noite, nesta meditação, é esta última parte do versículo 2. Depois de tudo concluído, Deus diz: e tu serás uma bênção. Então nós observamos que primeiro Deus abençoa. Primeiro Deus revela o seu plano, o seu propósito. Se a pessoa está disposto a cumprir e aceitar o plano e o propósito de Deus, então vem a bênção de Deus sobre aquela vida. E uma vez que esta pessoa, seja ele homem ou mulher de Deus, ele é abençoado pelo Senhor, ele evidentemente, naturalmente, deve tornar-se uma bênção. É como diz, se tu uma bênção. Então nós vamos observar, pelo menos aqui, fazendo uma contextualização de Abrão para os nossos dias, em 7 lugares aonde devemos ser uma bênção. E por que também devemos ser uma bênção? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, prometeu abençoar-nos. Paulo deixou registrado na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, as seguintes palavras: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O primeiro versículo, texto que li, Deus abençoando Abraão e dizendo que ele se tornaria, ele deveria ser uma bênção. Aqui em Efésios, nós encontramos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, o mesmo que Deus falou com Abraão, ele fala conosco, uma vez que ele nos abençoou e nos abençoou a partir do momento em que fomos chamados para a salvação por Cristo Jesus e cremos nele e confessamos-nos um pecador, mas confessamos-lo como Senhor e Salvador da nossa alma e nos colocamos debaixo do seu poderio, da sua mão, que nos libertou, nos transformou, nos purificou e, além disto, o Senhor ainda abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é através de Cristo que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Agora, não somos abençoados simplesmente para dizer que somos abençoados, mas também para nos tornarmos, à semelhança de Abraão, uma bênção. Uma bênção. Então vamos observar alguns lugares onde podemos entender que Abraão tornou-se uma bênção. O Senhor disse: e tu serás uma bênção. Então, o primeiro lugar que nós encontramos que Abraão foi uma bênção foi no seu lar, junto a Sara, sua esposa. Ele tornou-se uma bênção no lar. Por que ele tornou-se uma bênção no lar? Porque ele foi abençoado pelo Senhor. Então, a bênção de Deus na vida de Abraão tornou Abraão uma bênção. E como bênção nas mãos do Senhor, ele não somente foi abençoado, mas tornou-se uma bênção e também um abençoador. Porque todo aquele que é abençoado por Deus, ele se torna uma bênção e se torna um abençoador. Agora, abençoador não é como nos dias atuais as pessoas empregam esta palavra. Para eles, abençoador é alguém que, quando eu estou na presença dele, ele me dá alguma coisa. Então eu digo que ele está me abençoando. Ou quando faço alguma coisa, uma palestra, um ensino, uma pregação, alguma coisa qualquer, e diz: mas então eu vou lá, faço assim e você me abençoa. Quer dizer, você me dá alguma coisa.
Só que este termo, ser tu uma bênção e um abençoador, não está se referindo a isto. Abençoar é declarar a bênção de Deus na vida da pessoa. Porque eu não tenho bênçãos para dar às pessoas. Quem tem bênçãos para dar é Deus. Deus é o abençoador. Porém, em nome dele, uma vez que eu sou abençoado, eu posso declarar a bênção de Deus para outros. A bênção que veio a mim pode ir também a outros. Então, em primeiro lugar, Abrão era uma bênção no lar, no círculo da sua família, a sua esposa, que era, naquela época, só Abrão e Sara. Ele levou consigo Ló. Depois nós entendemos o que foi que aconteceu. Mas, em primeiro lugar, ele foi uma bênção no lar. O lar é o primeiro lugar onde os resultados de que somos abençoados pelo Senhor devem ser manifestos. É dentro do nosso lar, no seio da nossa família, junto com a nossa esposa, junto com os nossos filhos, aqueles que estão bem próximos a nós. É ali que a bênção de Deus na nossa vida deve também passar para eles, e eles também terem a bênção de Deus. Então, em primeiro lugar, Abrão foi abençoado no lar. Segundo, Abrão foi abençoado no seu trabalho. O que Abrão fazia, em tudo que punha a mão, Deus abençoava, porque ele já era abençoado. Ele se tornou uma bênção e tudo o que fazia na orientação de Deus tornava-se abençoado. Então, foi aí que Abrão começou a ser abençoado, a ser uma grande nação, e o seu nome se tornou grande, que até hoje o nome é reverenciado pelas 3 maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O nome de peso é Abraão. Isto porque ele ouviu o que Deus lhe pediu e obedeceu e tornou-se esta grande bênção. No trabalho, foi o segundo lugar em que Abrão tornou-se uma bênção. Ele também tornou-se uma bênção para o seu próximo, para quem estava à sua volta. Tornou-se Abrão uma bênção. Deus disse: "Se tu uma bênção". Abrão se tornou também uma bênção para a sociedade aonde ele vivia. Ele era alguém conhecido ali, e as pessoas sabiam que a bênção de Deus estava na vida de Abrão. E, portanto, ele tornou-se uma bênção para o mundo. Como eu disse, até os dias de hoje. Quantos séculos faz que Abrão dormiu, Abrão morreu? Mas até hoje, o seu nome, a sua vida, sua obediência é referendado como modelo e exemplo de quem foi abençoado pelo Senhor e tornou-se também uma bênção. Observamos que Abrão tornou-se uma bênção na sua vida de comunhão com Deus. Ele não se descuidou deste ponto. Em todo lugar por onde vemos ele se movimentando, ele está edificando o altar e ele está invocando o nome do Senhor. Abraão se tornou uma bênção na sua vida com Deus. E observamos também, Abraão se tornou uma bênção porque nele estavam confiadas as promessas de Deus. Promessas que se cumpriram no tempo e ao modo de Deus. Então, quando nós vamos observar isto, nós vamos ver que em 7 lugares Abrão se tornou uma bênção. O primeiro lugar que ele tornou-se uma bênção foi no lar. O segundo lugar em que ele se tornou uma bênção foi para com quem estava próximo dele. O terceiro lugar onde ele se tornou uma bênção, a sociedade na qual ele vivia. O quarto lugar que ele se tornou uma bênção era no trabalho que ele fazia. O quinto lugar onde ele se tornou uma bênção foi na sua vida de comunhão
com o Senhor. O sexto lugar, onde ele se tornou uma bênção, foi com as promessas de Deus cumprindo-se na vida dele. Isso compara-se ao ministério que a pessoa recebe de Deus. E ali tem promessas que vão se cumprir. E o sétimo lugar, onde Abraão tornou-se uma bênção, foi para o mundo, no seu geral, toda a humanidade. Então, fazendo um paralelo da bênção de Deus sobre a vida de Abraão, e Abraão tornando-se uma bênção, ligando a Efésios 1:3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, é também o nosso dever de sermos uma bênção. Aonde? Bem, nós precisamos ser uma bênção no seio da nossa família. Em primeiro lugar, no lar. Nós precisamos ser uma bênção no lugar aonde trabalhamos. Nós precisamos ser uma bênção, em terceiro lugar, com o próximo. Quarto, precisamos ser uma bênção na sociedade aonde vivemos. Quinto, devemos ser uma bênção na igreja, a nossa vida de comunhão com Deus. Sexto, precisamos ser uma bênção no ministério ou propósito de Deus estabelecido para a nossa vida. E sétimo, precisamos ser uma bênção para o mundo. Então está aí, aliando-se a vida de Abraão com as bênçãos de Deus para a vida do cristão, 7 lugares aonde nós precisamos ser uma bênção, um abençoador. Uma vez que recebemos o chamado de Deus, obedecemos às condições, ele fez-nos promessas, estas promessas nos tornaram uma bênção e nós demonstramos ser uma bênção nas mãos do Senhor nesses lugares referendados. E como sendo uma bênção, uma vez que nós fomos abençoados pelo Senhor, nós também nos tornamos abençoador. Ninguém pode ser abençoador se primeiro ele não for abençoado por Deus. Então Abraão primeiro foi abençoado pelo Senhor, o Senhor disse, abençoar-te-ei. E depois ele disse, e tu serás uma bênção. E aqueles que você abençoar, eu abençoarei. Então Abraão vai proclamar a bênção de Deus na vida das pessoas. Quem vai cumprir as bênçãos é Deus. Porque Deus disse, aqueles que abençoarem, eu abençoarei. Aqueles, Abraão, que você declarar bênção, eu vou cumprir bênção na vida deles. Então veja quão maravilhoso é entendermos isso e saber que nos nossos dias nós temos esta mesma responsabilidade de, uma vez abençoado pelo Senhor, sermos uma bênção e proclamar a bênção de Deus para as vidas que estão à nossa volta, não só falar as bênçãos, mas viver como uma bênção na vida destas pessoas, nos mais diversos lugares que aqui falamos, como sendo no lar, no trabalho, com o próximo, na sociedade, na igreja, no ministério e no mundo. São os 7 lugares aonde precisamos provar que a bênção de Deus veio até nós, nos transformou para sermos uma bênção e um abençoador. Desfrute a bênção de Deus sobre a sua vida. Viva como um abençoado pelo Senhor. E estas bênçãos os levarão a reconhecer a presença, o poder e o cumprimento das promessas de Deus na vida de cada um de nós. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, não fomos chamados para desprezar, fomos chamados para ser abençoados, tornarmos uma bênção e abençoar a outros em nome do Senhor. Que isto cumpra-se na nossa vida, como cumpriu-se na vida de Abraão. Deus é o mesmo e ele cumprirá esta parte na vida de cada um de nós.
Tão somente desarraiguemo-nos da terra, da parentela, da casa do Pai e nos coloquemos nas mãos do Senhor para que Ele nos leve e conduza, segundo o seu propósito, a sua vontade, no seu tempo e ao seu modo. Fazendo assim, certamente seremos uma bênção nas mãos do Senhor. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.